Artigos finais da Lei Aldir Blanc. Artigo 12. Ficam prorrogadas automaticamente por 1 ano os prazos para aplicação de recursos para a realização de atividades culturais e para a respectivas prestação de conta dos projetos culturais já aprovados pelo órgão ou entidade do Poder Executivo responsável pela área de cultura nos termos. Inciso 1 da Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. Inciso 2 da Lei 8.685, de 20 de julho de 1993. O inciso 3 da Medida Provisória número 2.228-1, de 6 de setembro de 2001. Inciso 4 dos recursos recebidos por meio do Fundo Setorial de Audiovisual, estabelecidos nos termos da Lei 12.485, de 12 de setembro de 2011. Inciso 5 da Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010, que instituiu o Plano Nacional de Cultura, o PNC. Inciso 6 das formas de apoio financeiro e execução das ações de política nacional de cultura viva estabelecidas pela Lei 13.018, de 22 de julho de 2014. Artigo 13. Enquanto vigorar o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, a concessão de recursos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, e dos Programas Federais de Apoio ao Audiovisual, bem como as ações estabelecidas pelos demais programas e políticas federais para a cultura, entram as quais a Política Nacional de Cultura Viva, estabelecida nos termos da Lei 13.018, de 22 de julho de 2014, deverão priorizar o fomento de atividades culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e de plataformas digitais, ou meios de comunicação não presenciais, ou cujos recursos de apoio e fomento possam ser adiantados, mesmo que a realização das atividades culturais somente seja possível após o final da vigência de estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Artigo 14. Para as medidas de que trata esta lei poderão ser utilizadas como fontes de recursos. Inciso 1. Dotação orçamentária da União, observados os termos da Emenda Constitucional 106, de 7 de maio de 2020. Inciso 2. O superávit do Fundo Nacional de Cultura, apurado no dia 31 de dezembro de 2019, observado o disposto no artigo 3 da Emenda Constitucional número 106, de 7 de maio de 2020. Inciso 3. Outras formas de recursos. Parágrafo 1. O repasse do valor previsto no caput do artigo 2 aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios deverá ocorrer na forma e no prazo previsto no regulamento, incluído pela medida provisória número 983 de 2020. Inciso 2. Os recursos passados na forma prevista nesta lei, observado o disposto no parágrafo 2 do artigo 3, que não tenham sido destinados ou que não tenham sido objeto de programação pública pelos Estados ou pelo Distrito Federal no prazo de 120 dias, contando da data de descentralização realizadas pela União, serão restituídos na forma e no prazo previsto no regulamento, incluído pela Medida Provisória número 986 de 2020. Parágrafo 3. A aplicação prevista nesta lei pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 2, mesmo em relação à renda emergencial prevista no inciso 1 do caput do artigo 2 e o subsídio mensal previsto no inciso 2 do caput do artigo 2, fica limitado aos valores entregues pela União nos termos do disposto do artigo 3, ressalvada a faculdade dos entes federativos de suplementá-los por meio de outras fontes próprias de recursos, incluído pela Medida Provisória número 986 de 2020. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 29 de julho de 2020, 199 da Independência, 132 da República. Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes, Marcelo Henrique Teixeira Dias, José Levi Melo do Amaral Júnior.